Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria estar aqui para ministrar a palavra do Senhor junto com os irmãos e ver os irmãos aqui, algumas pessoas visitando. Glória a Deus por isso. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler 5 versículos nesse capítulo 9 de Marcos, os versículos 9 até o 13. Quando você encontrar, quero pedir que fique em pé para nós lermos este pequeno trecho juntos aqui, né? Você acompanhando aí a leitura deste trecho da palavra de Deus. Diz assim: ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, aqui está um trecho da Tua palavra, e a Tua palavra diz sobre ela mesma que toda a Escritura é inspirada pelo Senhor, é inspirada pelo Teu Espírito Santo. Nós cremos nisso de todo o coração, e sabemos que esta parte aqui foi deixada, como toda a Tua palavra, para a nossa instrução, para a nossa correção, para nosso exemplo, para nosso conforto, e nós estamos aqui para aprender de Ti. Fala conosco, Pai, desobstrui os nossos ouvidos espirituais, para que nós acolhamos a Tua palavra e que ela caia em nosso coração, produzindo fruto, transformando, edificando, cumprindo o Teu propósito. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O tema da nossa meditação nesta manhã é: quando todas as coisas parecem desconectadas. Vou repetir: quando todas as coisas parecem desconectadas, desligadas. Aqui nós temos um trecho pequeno, 5 versículos apenas. E no entanto, este trecho aqui, ele tem uma conversa profunda entre 4 pessoas: Jesus e 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João. É difícil desligar estes versículos aqui do seu contexto. Então, olhe rapidamente na mesma página aí da Bíblia, no versículo 2 até o 8º, não vamos ler, mas é o contexto, é o que vem antes dessa passagem que nós lemos. É o episódio da transfiguração. Os irmãos conhecem esse episódio, em que Jesus pega Pedro, Tiago e João, os nomes deles estão ali no versículo 2, e vai a um alto monte. Não é uma colinazinha, uma elevação, é um alto monte, está escrito aqui. Então nós sabemos que ali houve uma transformação na pessoa de Jesus. Jesus ficou
com as roupas tão brilhantes, tão brancas, o seu rosto brilhava, e com ele estavam duas pessoas reconhecidas. Os nomes dessas pessoas estão aqui. Um era Moisés, outro era Elias. E eles conversavam sobre o sofrimento de Jesus que haveria de cumprir na cidade de Jerusalém, o sofrimento e a volta de Jesus para o céu. Era esse o tema da conversa. E os 3 discípulos ficaram maravilhados, ficaram boquiabertos. Eles reconheceram Moisés, Elias, Jesus diferente. E até Pedro falou uma coisa, né, do jeito dele, assim, impensadamente. Ele falou: Senhor, que bom é a gente estar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. E aí veio a voz de Deus na nuvem que os envolveu, e a voz disse: é a segunda vez que essa voz de Deus declara sobre Jesus que Jesus é o Filho amado dele, em quem ele se compraz. E Deus dá uma ordem a ele: ouvir. Escutem-no, ouçam a Jesus. E nisso a visão desapareceu. Os 2 personagens sumiram, estava só Jesus, e eles olhando não viram mais ninguém a não ser Jesus, e Jesus normalmente como sempre esteve, sem aquela aparência gloriosa que eles viram. Então esse é o contexto. Aí no verso 12, eles estavam descendo do monte. Como nós já vimos que era um alto monte, a descida foi uma longa descida, né? Posso dizer alta descida, mas uma longa descida, porque eles subiram ao alto monte. Então nesse trajeto há uma conversa entre eles 4. E eu quero dividir essa conversa fazendo uma pergunta: o que é que a gente pode fazer quando as coisas na nossa vida parecem desconectadas? O que é que a gente faz quando parece que nada está combinando, parece que nada está dando certo, parece que as coisas não progridem, parece que aquele plano que você fez desmoronou? O que é que nós podemos fazer? Em primeiro lugar, vemos aqui a grande ordem. A grande ordem que eles recebem nessa longa descida do Monte Alto. Qual é essa ordem? Verso 9 e o comecinho do 10. Nós vamos caminhar versículo por versículo aqui. Ao descerem do monte, ordenou-lhes. Vamos observar bem a palavra de Deus. Ordenou-lhes. E os 2 evangelhos que narram esse episódio aqui usam a mesma palavra. Ordenou-lhes que não divulgassem as coisas que tinham visto. E essa ordem tinha um prazo até que o Filho do Homem ressuscite. Depois vocês contem, mas até lá não contem. E Mateus, que narra também esse episódio, diz assim: a ninguém contem. Que pode ser que os discípulos dissessem assim, Pedro, Tiago e João: puxa, mas nem para o Tomé, nem para os nossos colegas apóstolos, discípulos, não posso nem contar para o Mateus, não posso contar nem para os outros discípulos. Eles vão perguntar: o que vocês viram lá em cima do monte, o que aconteceu lá? A ninguém. Aí já começa uma coisa que nós com a nossa mente humana não podemos entender, né? Quando a gente tem uma visão gloriosa, algo acontece extraordinário, não dá vontade de contar para os outros? Hoje em dia, com essa facilidade das mídias, tem gente que pisca ali e posta aqui, né? Já imediatamente posta na hora exata, com foto, com tudo. Contar para os outros, contar para os meus amigos, contar para a minha família.
Eles tiveram uma visão gloriosa, mas receberam uma ordem: não contem para ninguém até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, parece que desconectou aí o lógico, o normal. Seria eu contar, sair contando para todo mundo. Não conte para ninguém. E eles guardaram a recomendação. Versículo 10. Eles guardaram a recomendação. Houve uma obediência à ordem de Jesus. Ordem é para ser obedecida. Então, caminhando um pouco mais, nós vemos agora, depois da grande ordem, a grande questão, a grande pergunta. Olhe para os versículos, para a continuação do versículo 10. Eles guardaram a recomendação, perguntando entre si, uns aos outros, o que seria o ressuscitar dentre os mortos. É interessante demais essa pergunta. Essa pergunta é feita primeiro entre Pedro, Tiago e João. O que é isso que ele está falando? Ele já falou outras vezes que o Filho do Homem vai ser preso, vai ser injuriado, vai sofrer, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. Os judeus criam na ressurreição, menos os saduceus. Os saduceus eram um partido dentro do judaísmo, uma facção que não acreditava na ressurreição dos mortos. Mas os demais, todos os judeus, criam na ressurreição dos mortos. No último dia do juízo, dia do julgamento, dia final da história da humanidade, todo mundo que morreu vai ressuscitar. Eles criam e creem nisso. Lembra da conversa de Jesus com Marta, a irmã de Lázaro, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Ele conversando com Marta ali, ele falou assim: teu irmão dorme, ele vai ressuscitar. Marta falou assim: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está em João capítulo 11 essa história. Então eles criam na ressurreição no último dia. Mas olhe a cabeça deles como estava. Eles acabaram de ver lá no monte duas pessoas que tinham morrido. Morrido não, porque Elias, eles sabiam que Elias tinha sido trasladado em carruagem de fogo para o céu. Eles criam nisso. Eles tinham visto Moisés morreu, mas ninguém sabe onde foi que ele foi sepultado, ninguém viu a sua sepultura. O texto diz em Deuteronômio que Deus o sepultou e ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Eles criam nisso e conheciam a palavra de Deus. E de repente eles viram lá Moisés e Elias e reconheceram. Creio que por revelação, Moisés e Elias. Aí então, eles ficaram com uma confusão e um nó na sua cabeça. Quantas vezes os acontecimentos da nossa vida trazem essa situação? Parece que está tudo desconexo, parece que está tudo desalinhado, não está dando certo, não está combinando. Era para ser assim, eu tinha planejado assim, mas aconteceu. E agora esse fato novo, e agora essa situação, tal coisa não deu certo, tal coisa, tal porta está fechada, o que eu vou fazer? Como eu vou entender essas coisas que estão acontecendo ao meu redor? Parece que tudo está desconectado. Então vimos que houve uma ordem, a grande ordem. Agora estamos na grande questão. A grande questão, como é que é esse negócio de ressurreição? E aí eles perguntam para Jesus. Depois de discutirem entre eles perguntam para Jesus. Em
verso 11. Interrogaram a Jesus, dizendo: por que dizem os escribas? Os escribas eram aqueles versados da lei, que sabiam tudo sobre a lei e ensinavam a lei. Por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Olha, esses 3 discípulos não estavam falando nenhum disparate. Eles não estavam falando nada que não estivesse na Bíblia. Eles estavam citando para Jesus. Como é que a gente vai entender o que está lá em Malaquias? Olha o que está, escute essa leitura aqui. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele, o Elias, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ponto. Assim acaba a revelação do Velho Testamento. A Bíblia, a Torá, a Tanakh dos judeus, eles não têm até hoje, né? Os que não são messiânicos não têm o Novo Testamento como Bíblia, só até aqui. Que maneira terrível de terminar, né? Com a palavra maldição. Há quem diga até que os judeus, quando leem, eles leem o versículo 6, depois tornam a ler o 5, ou então leem o 6 antes, depois leem o 5 depois, para não terminar com a palavra maldição. Mas aqui está uma profecia de que Deus iria mandar o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia, com D maiúsculo, do Senhor, ou seja, o dia do juízo. Então eles estavam certos na citação e na pergunta que estavam fazendo, na grande pergunta: por que então, se o Senhor vai, não estamos entendendo, está desconexo isso aqui, como é que o Senhor disse que o Senhor vai ressuscitar? Lá atrás o Senhor disse que é o 3º dia, Elias ainda não veio, vai vir Elias? Elias já veio? Como é que é isso? Então a pergunta, e alguns pensavam até que Jesus fosse Elias. Olha na mesma folha da Bíblia, Marcos 9, versículo, aqui no capítulo anterior, no 8, Jesus pergunta, no versículo 27, então Jesus e os seus discípulos partiram para a cidade de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. Então veja a confusão, o desconhecimento sobre a pessoa de Jesus e sobre as coisas que estavam acontecendo. Meus irmãos, nós nos assemelhamos a eles, porque o que a gente vê? Uma festinha do momento presente que a gente está vivendo. E olha lá, às vezes a gente enxerga essa realidade presente, este momento agora, de forma errada. Deus não tem limite de tempo. Ele vê tudo amplamente. Ele viu o nosso passado, que para ele não é passado. Ele vê o nosso presente, ele vê o nosso futuro. Ele sabe todas as coisas e ele vê tudo. Então a gente não precisa se agitar e ficar angustiado por não entender o momento presente. Há um convite na palavra de Deus para a gente confiar nele. Ele vê, ele sabe, ele pode. A nossa história não acabou. A nossa história não é isso aqui, esse filetezinho magrinho que nós estamos vivendo nesse momento. Não, a nossa história é toda uma vida, e Deus vê isso. Vamos prosseguir aqui. Depois da grande ordem de Jesus e da grande questão, vem a grande resposta. Em terceiro lugar, eu gosto demais de pensar nesse maravilhoso Deus que nós temos.
falamos com Ele e Ele nos responde. Tenho meditado no Salmo 17, tem um versículo que diz assim: eu te invoco, ó Deus, porque tu me respondes. Para quem que eles fazem a pergunta agora? Não é Pedro fazendo a pergunta para João, João fazendo a pergunta para Tiago, Tiago devolvendo para Pedro. Não, perguntaram para quem tem a resposta: Jesus. Eu convido você. Tá difícil de compreender? Pergunta para Jesus. Aí eles perguntaram, interrogaram, e Jesus respondeu. Claro que Jesus respondeu. Olha o que Jesus respondeu. Verso 12. Então ele lhes disse. Quando você perguntar, você vai ter essa frase. Então Jesus lhe disse. Elias vindo primeiro, olha o tempo do verbo, restaurará no futuro todas as coisas. Aí Jesus faz também uma pergunta. Jesus é interessantíssimo, ele é maravilhoso. Eu acho que ele apertou mais um nó na cabeça dos discípulos, mas para levá-los depois à compreensão mais gostosa e completa. Às vezes parece que o que ele fala para você pode apertar mais um nó ainda, Senhor, mas está ficando pior. Olha o que Jesus fala. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Essa palavra aviltado, que a gente não usa tanto, quer dizer humilhado, desprezado, tornado vil. É alguma coisa que é imensamente desprezada. Jesus foi desprezado, injuriado. E ele fala, como é que Elias restaurou tudo e o Filho do Homem vai ser... Como é que vocês explicam isso? Coitados, não tinham entendido nem a visão lá, como é que eles iam explicar, eles não sabiam. E Jesus ainda faz mais uma colocação, verso 13. Eu, porém, vos digo que Elias já veio. Então agora piorou. Quando Elias vier, ele restaurará. Eu digo que Elias já veio. Mas Mateus, quando ele narra esse episódio, ele traz uma luz que o Marcos deixou para lá, né? O Espírito Santo inspirou a todos os escritores humanos da Bíblia, porque o autor é o Espírito Santo. Olha o que Mateus diz. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Agora olhe comigo o que Lucas capítulo 1, vamos até ali, Lucas capítulo 1, quando um certo sacerdote, Zacarias, estava ministrando, era o turno dele, era o dia dele ministrar, ele entrou no templo, no lugar santo, e ele estava ali queimando incenso, ele ia aspergir o sangue ali sobre a arca, ele estava naquele ofício que era feito uma vez por ano, e aparece um anjo para ele. Zacarias fica tomado de temor. E o anjo diz assim, no verso 13, Zacarias, não temas. Deus está falando para você agora de manhã, não temas. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Que resposta, que palavra maravilhosa, né? Quem gostaria de receber essa palavra do Senhor? Não temas, a tua oração foi ouvida. E aí o anjo dá uma notícia que Zacarias jamais esperava. A mulher dele, que já era idosa, iria engravidar. E ele, que já era idoso, iria ser pai. E o anjo disse para pôr o nome no filho de João. Nunca ninguém na família dele tinha tido aquele nome. João. Batista não é um sobrenome de João. E Batista é porque ele batizava, o batizador. Então é João, põe o nome de João.
ele vai ser grande diante do Senhor. E aí deu todas as instruções. E olha o verso 17. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de quem? De Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Que missão maravilhosa esse filho teria e teve. Zacarias ficou até mudo, né? Não conseguia nem falar de tão alegre, ficou mudo depois por causa da sua incredulidade, depois voltou a falar, a história é por aí. Mas eu quero dizer para você que esse de quem Jesus fala aqui em Marcos 9, para os seus discípulos, que já tinha vindo, era João Batista. Eu, porém, vos digo que Elias já veio. Nesta altura aqui, João já tinha sido decapitado. João já tinha sido morto. Interessante você pensar que o Elias do Velho Testamento, lá o profeta Elias, ele também sofreu. E aqui eu quero ir para o nosso quarto ponto, a grande realidade. Sabe qual é? Eu acho que nós humanos, não vamos apreciar muito qual é essa grande realidade. O sofrimento. Ah, mas eu gosto de ouvir uma mensagem que fale de vitória e alegria. Sofrimento. Sabe que a vitória e a alegria, elas seguem, elas vêm depois do sofrimento. Como é que nós podemos dizer que o nosso Deus é um Deus de vitória? Vitória em quê? Com tudo bem, tudo tranquilo, tudo conectadinho, tudo dando certinho, então é o Deus da vitória. Que vitória? Se fala em vitória, é porque teve luta. Senão não tem. Que vitória vai ser essa? O sofrimento, essa é a grande realidade que Jesus quis e trouxe mesmo para o conhecimento dos seus discípulos aqui. Quando ele falou, fizeram tudo o que quiseram com ele, Deus deixou. João Batista foi grande homem de Deus, ele teve um ministério maravilhoso, ele foi o precursor de Jesus, o arauto, aquele que anunciou. Aí vem aquele de quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. E João Batista, ele foi um pregador que pregou o quê? Arrependimento. Ele dizia, olha, o machado já está posto na raiz da árvore. Arrependam-se, senão a árvore vai ser cortada, a árvore é você. Então ele pregou arrependimento. E o que aconteceu com ele? Sofreu uma perseguição terrível, porque ele não teve medo nenhum de dizer para Herodes o pecado de Herodes. Herodes era o rei da região, toda aquela região. E ele disse, você está com uma mulher que não é sua mulher, é a mulher do seu irmão, isso não está certo, você é pecador. E a mulher dele, a Herodias, a mulher do Herodes, perseguiu João. João foi preso, e no dia do aniversário do Herodes, nós sabemos a história, recentemente foi mencionada aqui, de novo, a menina, filha da Herodias, dançou, agradou ao rei, o rei prometeu a ela o que quisesse, ele daria, e ela foi para a mãe com óleo de João, que já estava preso, falou, eu quero a cabeça, fala para o rei que você quer a cabeça do João Batista. Imediatamente esse profeta maravilhoso, homem de Deus, pregador tremendo, foi decapitado e a sua cabeça foi trazida para a moça que levou para a mãe dela. E o que aconteceu com Elias do Velho Testamento? Foi também perseguido. Ele enfrentou os 450 profetas falsos do ídolo Baal, do demônio Baal, e ele ganhou a luta porque ele seguia o Deus da vitória. Ele sozinho fez o altar, Deus desceu fogo sobre o altar e queimou todo o sacrifício,
as pedras, queimou a terra, queimou a água derramada sobre o sacrifício, enquanto que os 450 profetas tinham pedido a Baal a manhã inteira que se manifestasse por fogo, e nada aconteceu, porque ele tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, mas era adorado como Deus. Você já viu isso em algum lugar? Alguma coisa semelhante a isso? Já vimos, né? Temos isso. O nosso Deus não é visível aos olhos humanos, mas Ele é o único Deus. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus que manda fogo do céu. Ele é o Deus que vai vir e vai julgar todas as coisas. Ele é o Deus presente. Ele é Emanuel. Ele é a nossa justiça. Ele é Jeová Siquenu, Deus justo, Deus nossa justiça. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o nosso provedor. Ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso castelo forte. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso alto refúgio. Ele é a nossa fonte. Ninguém há que se possa igualar com Deus. Jamais. Depois daquela batalha espiritual, o que aconteceu com Elias? Ele ficou exausto, cansado. Ele era humano, como eu, como você. Ele viu a vitória de Deus. Aí no dia seguinte a rainha Jezabel mandou dizer: fala para ele que ele vai ser morto. Igual ele matou os profetas meus aqui no meu Deus Baal, eu vou matar Elias. E Elias, deu no pé, foi embora, com medo, angustiado, chateado, triste, não estava entendendo. Senhor, cadê aquela vitória tremenda? Fogo caiu do céu, queimou o sacrifício, eu matei em teu nome, eliminei aqueles profetas falsos. E agora? Agora sou eu que vou ser morto? Não parece estar desconectado? E ele foi embora. Entrou numa caverna, depois de ter sido alimentado de uma forma extraordinária, maravilhosa, pelo anjo do Senhor. Ele andou mais 40 dias e entrou numa caverna. Tem algum de vocês, algum de nós aqui que gostaria de entrar numa caverna, um buraco, fechar a porta e ficar ali, não quero falar com ninguém, não estou entendendo nada, vou ficar aqui. Deus foi lá procurar ele. Se tivesse porta, Deus teria batido na porta, mas não foi assim, né? Deus chegou, falou: Elias, vem, sai daí. O que você está fazendo aqui? Ele não viu Deus aqui, mas ouviu a voz de Deus, um vento brando, suave. E Deus deu um trabalho para ele. Ele falou: não acabou não, Elias. Não acabou, tua história não acabou. Pode deixar que eu sei conectar tudo aquilo que você acha que está desconectado. Volta lá, não é só você que está sozinho me seguindo. Tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Volta lá, Elias. Você vai ter muito trabalho ainda. Você vai ungir Azael, rei da Síria. Você vai discipular o Eliseu que vai seguir você, que vai suceder a você. Volta lá, tem trabalho. Tem mais 7.000 que, como você, não se dobraram a Baal. São meus adoradores. Então, meus amados, parece que não está dando nada certo, né? Parece que desmorona todas as coisas. Viram aquela visão gloriosa no monte, não pode contar para ninguém. E Jesus ainda fala que é até a ressurreição dele. O que é isso, ressurreição? Se vai ter uma ressurreição só lá no último dia. Aí perguntam para ele, ele fala: olha, quando Elias vier, vai restaurar todas as coisas. Elias já veio. De repente, fica claro: Jesus está no controle. Jesus conecta todas as coisas. Jesus sabe todas as coisas. Nós só precisamos entender que aquilo que estamos sofrendo agora faz parte do projeto perfeito de
tenha medo nem se preocupe, porque Deus não vai deixar a dor ser maior do que você possa suportar. Pelo contrário, junto com o sofrimento, Ele nos dá a força, a graça para a gente suportar. Então não pense que você vai morrer. Deus não vai matar você. Não pense que você está numa missão de kamikaze, tem que morrer, não vou morrer. Não, tem trabalho ainda para você, tem vida, tem história, Deus está no controle. E aí, nós precisamos entender o quanto a nós, quando Paulo foi chamado lá, ele se converteu, estava ali cego, 3 dias, orando na casa de uma pessoa lá em Damasco. Deus levantou Ananias e mandou Ananias ir lá orar com ele. Ele ficou vendo novamente, ele foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, tornou-se esse apóstolo maravilhoso que foi o apóstolo Paulo. Mas Deus falou uma coisa para Ananias, está lá em Atos capítulo 9, Deus falou assim: Ananias, vai lá, ora com ele, você vai restaurar a vista dele, eu vou restaurar a vista dele através de você, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Você gostaria de receber essa mensagem? Olha, Deus mandou dizer para você o quanto importa você sofrer. Sai fora, eu não quero alegria. Tem uma grande alegria, uma grande vitória para quem sofre por Jesus. Sabe, tem uma grande alegria. A gente experimenta no meio do sofrimento a presença de Deus. O que Jesus falou em Mateus 5? Jesus falou assim: bem-aventurados, felizes sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, que seja mentira. E mentindo disserem todo mal contra vós. O que Jesus fala para fazer? Chorem, lamentem, fiquem aí depressivos. Não, alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Note o tempo do verbo é, não é será. Quando você morrer, viu, vai dar tudo certo. Não é agora. Desfrute do seu galardão em Cristo, sem medo do sofrimento do tempo presente. Paulo disse que o sofrimento do tempo presente não é nem para comparar com as coisas que nós vamos receber do Senhor. E quando você lê Romanos capítulo 8, então, o nosso coração se derrete, porque Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pronto. Não precisa mais nada. Se Deus é por nós, qual é o sofrimento que é maior que nós? Qual é a dor que é maior que nós, que vai nos matar? Qual é o inimigo que vai nos perseguir e nos derrotar? Então eu quero finalizar, depois de meditar com você sobre essa passagem, quando tudo parece desconectado, quando vimos a grande ordem, a grande questão, a grande resposta, a grande verdade, o sofrimento. Agora eu quero fazer uma aplicação breve, terminando. Essa aplicação é a seguinte: em primeiro lugar, pergunte as coisas a quem sabe. Não pergunte para mim, porque eu não posso não saber, e não sei. Não pergunte para o pastor, não pergunte para o Google, não pergunte para os amigos. Pergunte para Jesus. Jesus, por que está acontecendo isso comigo? Fala comigo sobre isso. Abra o seu coração. Vou te falar uma coisa, ele já sabe tudo, mas é bom você falar. Segunda aplicação: o mundo é hostil para conosco. Foi hostil para com Elias? Foi. Elias era bom, fez milagres. O que veio para ele? Ameaça de morte. Foi hostil para com João Batista? 6 meses de ministério, mas fez o propósito de Deus para a vida dele, foi cumprido. Foi morto, foi preso, foi morto. Foi hostil para com Jesus? Nem se fala. Jesus aqui fala:
o Filho do Homem vai sofrer muito, não é pouco, muito, e ser aviltado, desprezado, injuriado. O mundo é hostil para com a igreja. Se nós ficarmos de bem com o mundo, misericórdia, é sinal que estamos de mal com Deus. Então não espere bênçãos e congratulações da parte do mundo. Tomara que nunca venha, porque este mundo está posto no maligno. Nós não podemos amar este mundo, pensar como este mundo pensa. Temos que andar no caminho do Senhor. Outra coisa, a infalibilidade da palavra de Deus. Esta é uma aplicação que eu gostaria de deixar no seu coração. A palavra de Deus é infalível. Olha comigo no texto, 2 vezes no verso 12 e no verso 13 está a expressão, está escrito. Jesus que está falando. Ele falou assim no verso 12, como pois está escrito sobre o Filho do Homem que ele vai padecer. No final ali ele fala, fizeram tudo o que quiseram com João Batista, como a seu respeito está escrito. Não foi nada fora do script de Deus. Deus escreveu, aconteceu. Amém. A palavra de Deus não volta vazia, não cai, não falha, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Então os princípios da palavra, as promessas, nós cantamos há pouco no momento de louvor, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz sobre você? Que você é um perdedor, um fracassado? Não, que você é mais que vencedor. Aleluia. Este é o lado da vitória do Evangelho verdadeiro. Não esse evangelho manquitola, caolho, que está sendo pregado, que só vê um lado. A prosperidade, da riqueza, das maravilhas, tem o sofrimento e tem o suprimento de todas as necessidades. Sim, tem as vitórias depois das lutas. O sofrimento é prazeroso para quem sofre em nome do Senhor Jesus. Eu tenho temor em dizer isso, mas é verdade. A palavra de Deus é infalível. O mundo é hostil, o sofrimento é real, mas o amor de Deus, como nós cantamos também, nunca falha. Teu amor não falha, teu amor não muda. O choro pode vir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Então, meus amados, se tudo parece na sua vida desconectado, pergunte para quem sabe, Jesus Cristo. Espere, Ele está conectando todos os cabos. Vai dar tudo certo para quem confia no Senhor. Amém? Você sente que algo está desconexo na sua vida? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Vamos entregar ao Senhor. Pedir a Ele, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos.